6h09, minha gente, 6h10 já, acabou de virar o reloginho. Cuca não é mais o técnico do Corinthians. Se você está acordando agora, corintiano, torcedor, torcedora de futebol, especialmente, saibam que ontem o Corinthians venceu o Remo por 2-0 na Neoquímica Arena. Era o resultado que o Corinthians precisava para levar o jogo para os pênaltis. Foi aos pênaltis e ganhou a partida. Está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas, no final das contas, o resultado importante, sem dúvida alguma, acabou em segundo plano, porque desde antes da partida se falava menos na partida e mais na condenação por abuso sexual de uma adolescente de 13 anos na Suíça em 1987. Cuca é condenado por este crime na Suíça. O crime já deixou de existir do ponto de vista jurídico. Hoje ele é um cidadão livre, pode ir em qualquer lugar, pode ir inclusive à Suíça. Não há nada mais contra ele, porém há uma condenação na história de Cuca. Em 1987, ele foi condenado, participou de uma excursão do Grêmio à Suíça e foi condenado pelo estupro de uma garota de 13 anos na época. Bom, essa história nunca foi levada a sério como deveria ter sido levada, né? Muita gente perguntou ao longo dos últimos dias. Bom, mas o Cuca já trabalhou no São Paulo, o Cuca já trabalhou no Flamengo, trabalhou no Atlético Mineiro, onde foi multicampeão, trabalhou no Palmeiras, enfim, trabalhou basicamente em todos os grandes clubes do país. Em São Paulo, ele já tinha dirigido o Santos, o São Paulo e o Palmeiras. Faltava o Corinthians. Ele foi anunciado na sexta-feira e a partir do momento em que o Cuca foi anunciado, o mundo dele caiu, o mundo do presidente do Corinthians caiu e o mundo caiu sobre a cabeça do Corinthians também pelo fato de abrigar um condenado por estupro, que diz que é inocente, que diz que só foi condenado porque foi julgado à revelia, que diz que nem sabia que tinha sido julgado e ficou sabendo um ano depois que tinha sido condenado na Suíça, que diz que a vítima nunca o reconheceu como agressor, que a vítima teria prestado 3 depoimentos, reconhecido os outros 3 atletas que estavam com o Cuca naquele quarto, mas nunca o Cuca. Esse foi o argumento que ele apresentou nessa entrevista aí. Essa entrevista aconteceu na sexta-feira, quando ele chegou, sexta-feira à tarde. Deu o primeiro treino na sexta, deu mais um treino no sábado, jogou no domingo, perdeu para o Goiás, 3-1. Deu mais um treino na segunda, mais um treino na terça e já na quarta-feira, antes da partida, ele havia avisado aos jogadores que não estava tolerando o volume de informações sobre o assunto, o debate permanente sobre o assunto, as críticas contra ele e contra o Corinthians sobre o assunto e que depois da partida, independentemente do resultado, ele iria pedir o boné e ia embora. Foi decisiva para a saída de Cuca, uma reportagem divulgada pelo portal UOL. Agora, no fim de semana, o portal UOL conseguiu ouvir o advogado da vítima, na época, da menina de 13 anos. E ele contestou a versão dada pelo Cuca na sexta-feira. Disse que, sim, o Cuca foi reconhecido pela vítima e há provas factuais da participação de Cuca no crime cometido em 1987. O treinador brasileiro nega, inclusive contratou uma banca de advogados que tem representação na Suíça para que o caso seja definitivamente esclarecido. Na avaliação do Cuca, não está. O fato é que uma parte importante, não toda, não sei nem se a maioria, mas uma parte importante da torcida do Corinthians nunca aceitou, pelo fato de o Corinthians estar sempre envolvido com causas sociais, de ter a campanha Respeita as Minas, de ter a equipe de futebol feminino mais bem sucedida do futebol brasileiro. Uma parte da torcida do Corinthians nunca aceitou a presença do Cuca no clube. As jogadoras e a comissão técnica do futebol feminino divulgaram um manifesto em que não citam o nome do Cuca, mas ficou muito claro que elas estavam incomodadas com a presença do Cuca no clube. E foram 2 jogos, a derrota para o Goiás e a vitória de ontem contra o Remo. Cuca é passado. Agora ele disse que vai voltar para cuidar da família, disse que pediu demissão porque a família quer que ele volte para casa para que eles atravessem juntos esse momento em que ele vai tentar provar que, apesar da condenação na Suíça, ele não cometeu o estupro contra, na época, uma menina de 13 anos, embora esse seja o entendimento da justiça suíça.